Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024, teremos as duas primeiras partidas, das semifinais da Copa do Brasil. Mano de campo de Atlético Mineiro e Flamengo. Então teremos Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo e Corinthians. Atlético Mineiro e Vasco um pouquinho mais cedo, acho que às 7 horas. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui para ver. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Às 7h15 Atlético Mineiro e Vasco e às 9h45 Flamengo e Corinthians, tá? Nesta quarta-feira, dia 2. E já com polêmica, no dia 19/10 teremos Vasco e Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo no dia 20. Por que polêmica? Tá? Porque as datas seriam um pouco antes, seriam uns 2 ou 3 dias antes, estava marcado para o dia 17, se eu não estiver enganado. Porém, a gente tem que lembrar que tem essa data FIFA. E nessa data FIFA, a CBF fez um monte de cagada em relação a essa data FIFA. Teve clubes aí que ficaram 9 rodadas sem vários jogadores por causa de convocação. Ou seja, a CBF, culpada de tudo, pune os times que investem em jogadores selecionáveis. E aí o clube tem que pagar o preço, mas aí tem outros clubes que não tem ninguém convocado que ficam com raivinha porque queriam tirar vantagem disso. Queriam tirar vantagem. Porque os mesmos clubes que reclamam, se tivesse um monte de jogador convocado, ia ficar puta, ia falar, não, perdi um monte de jogador, estou sendo prejudicado. Então o papo é esse. Vasco e Corinthians ficaram com raiva da CBF, porque a CBF alterou a data. Provavelmente a pedido de Atlético Mineiro e Flamengo, foi alterada a data. E aí, o Corinthians e o Vasco reclamaram, e o Corinthians, na maior cara de pau possível, o Corinthians coloca o seguinte aqui. O Corinthians coloca o seguinte, que reclamou que não podia fazer, a CBF não podia mudar a data, coisa e tal, e aí escreve o seguinte aqui, o final. Mais do que defender seus próprios interesses, o Corinthians reforça a importância de que as decisões sigam o que foi estabelecido, em prol da preservação do futebol brasileiro justo, competitivo e transparente. Sério? Transparência, Corinthians? Transparência, Vasco da Gama? É sério? A integridade das competições deve ser prioridade, acima de qualquer influência externa. O clube seguirá lutando para que o respeito ao regulamento seja mantido em todas as esferas. É sério. Dá vontade de rir quando se fala de Corinthians e Vasco e respeito, Portanto, sacanagem. Aí que diz, o Corinthians Paulista vem a público manifestar sua preocupação com a integridade do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pilares fundamentais do futebol nacional. A recente decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar as datas da semifinal da Copa do Brasil diz respeito ao regulamento. Não diz respeito ao regulamento, não. O jurídico do Corinthians e do Vasco tem que se inteirar, porque estão dando mole. Porque no regulamento diz que tem um prazo de 15 a 20 dias antes do jogo para pedir alteração. O pedido foi em setembro. O jogo era só 17 de outubro. Ou seja, o prazo para pedir a mudança do calendário, a mudança do jogo, estava dentro do prazo. Existe dentro do regulamento esse efeito de mudança de data. Tem dentro do regulamento. Acho que a parte jurídica do Corinthians e do Vasco estão mal informadas. E aqui diz, de respeito ao regulamento, não está respeitando o regulamento, comprometendo a isonomia entre os clubes. Isonomia entre os clubes, se o Vasco da Gama e Corinthians não tem ninguém convocado, é porque os seus jogadores não estão na qualidade
de ser selecionáveis. E aí qual é a culpa que os outros clubes têm de ter contratado jogadores que vão à seleção? E aí essa isonomia, deixa eu ver se eu entendo Vasco da Gama e Corinthians. A isonomia qual é? Flamengo e Vasco Flamengo e Atlético Mineiro que tiverem jogadores convocados, ficarem sem esses jogadores para a isonomia do campeonato? É isso que Corinthians e Vasco entendem como isonomia? Se Flamengo e Atlético Mineiro têm jogadores convocados e vão para a segunda partida sem esses jogadores, não está tendo isonomia nenhuma. Isonomia nenhuma. Acho que o Corinthians e Vasco têm que saber o que significa a palavra isonomia. Isonomia é igualdade. Flamengo e Atlético Mineiro não podem ser prejudicados por causa da CBF. Por causa da CBF. Não é por causa do Flamengo e Atlético Mineiro, é por causa da CBF. Então acho que Vasco da Gama e Corinthians não sabem o que é isonomia. E tem outro. Se Vasco da Gama e Corinthians tivessem jogadores convocados e Flamengo e Atlético Mineiro não, Corinthians e Vasco da Gama iam pedir para mudar a data. Falando exatamente a mesma coisa. A gente quer isonomia, por isso que tem que mudar a data. Mas na boa. Chororô de Vasco da Gama e Corinthians, porque não tem ninguém convocado e quer uma vantagem. Corinthians e Vasco da Gama querem uma vantagem para o segundo jogo, porque Atlético Mineiro e Flamengo têm jogadores convocados, eles querem levar vantagem. E aí vem falar de isonomia. Vasco da Gama e Corinthians está de sacanagem. Né? Entre os clubes, principalmente colocando em risco a credibilidade das competições. Ou se Flamengo e Atlético Mineiro ficam sem esses jogadores, bom, a credibilidade também ia ficar em dúvida. A credibilidade ia ficar em dúvida também. Por quê? Flamengo e Atlético Mineiro iam estar desfalcados para um jogo decisivo. Ou seja, Vasco da Gama e Corinthians estão no chororô danado, tentando levar vantagem e falando em isonomia. Atlético Mineiro e Flamengo não podem ser prejudicados pelas cagadas da CBF. Acredito que Corinthians e Vasco da Gama não estão reclamando de Atlético Mineiro e Flamengo. Pelo que eu li aqui, Corinthians e Vasco não estão reclamando de Flamengo e Atlético Mineiro. Estão reclamando da CBF. Concordo de reclamar da CBF. Porém, o regulamento tem essa brecha. Tem um prazo para você pedir o adiamento ou a mudança da data. Além do mais, quem fez a cagada com as datas foi a CBF. Não foi nem Flamengo nem Atlético Mineiro. Então, não tem jeito. Pode até recorrer, como o Corinthians vai recorrer, já recorreu, vai recorrer, mas acho muito pouco provável que mude o que a CBF colocou das datas 19 e 20, porque está dentro do regulamento essa mudança. Beleza? Então, já falamos aqui sobre o segundo jogo, mas vamos voltar aqui para o primeiro jogo, que é nesta quarta-feira. Como eu falei, deixa eu tirar aqui. Como eu falei, primeiro jogo, dia 2, né? Os dois jogos, um às 7h15 e outro às 9h45. Então vamos lá para a gente falar sobre esses dois jogos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Flamengo, torcedor do Corinthians, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entra no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar do futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui pelo primeiro jogo. Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro poupou alguns jogadores para jogar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro não disputa nada no Campeonato Brasileiro. Está fazendo apenas figuração. Tem que abrir o olho ali com a parte de baixo da tabela, mas o Atlético Mineiro não tem chance o Atlético Mineiro não tem chance nem de classificação para Libertadores. Então o foco do Atlético Mineiro é Libertadores, que está nas semifinais, e Copa do Brasil, que está nas semifinais. Então a opção de chegar à próxima Libertadores é pelas Copas. Então jogou pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro perdeu
Perdeu para o Palmeiras. O Vasco da Gama, que só está no Campeonato Brasileiro, né? E na Copa do Brasil, obviamente, semana passada ficou apenas descansando para esse jogo. Jogou pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, empatou em 1-1. Se você olhar rápido, né? For falar rápido, o favorito seria o Atlético Mineiro. Mas o time do Vasco deu uma melhorada muito grande. O time do Vasco deu uma melhorada muito grande. E o time do Atlético Mineiro tem um problema crônico de criação no meio. Se o Vasco congestionar o meio, o Vasco vai dificultar demais o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um jogo pela Libertadores contra o São Paulo e meteu 2-0, né? Ou seja, em casa o Atlético Mineiro também está muito forte. Mas eu não vejo mais uma distância tão grande de Atlético Mineiro para Vasco. Mas vejo o Atlético Mineiro como favorito para esse primeiro jogo, pelo fato de jogar em casa e pelo Vasco, obviamente, não partir para cima do Atlético Mineiro e querer trazer um resultado para o Rio, para decidir em São Januário ou no Maracanã. Então, se o Vasco for para dentro do Atlético Mineiro, a tendência é que fique um jogo aberto e o Vasco pode tomar muitos gols e aqui não conseguir virar. Então, a tendência é que o Vasco vá para segurar o empate. O Vasco vai para segurar o empate. Se conseguir fazer um golzinho no contra-ataque, melhor. Mas vai para segurar o empate. Acho que vai ser um jogo muito picotado, porque o Vasco vai querer picotar o jogo. E o Galo com dificuldade de criação e de aceleração de jogo. Tá? Mas o meu palpite é que o Atlético Mineiro não perde para o Vasco. Mas palpite duplo. Galo ou empate. Galo empate. Acho que o Vasco não perde. O Galo não perde. Tá? Mas dá empate ou Atlético Mineiro. Eu vou mais com a vitória do Atlético. Mas uma vitória curta. 1-0, 2-1. Não vejo uma vitória elástica do Atlético Mineiro em cima do Vasco da Gama. Não vejo uma vitória elástica. O Vasco, para se defender, ficando mais postado ali atrás, saindo no contra-ataque, é muito perigoso. O Atlético Mineiro tem que tomar cuidado com isso. E o Vasco não pode ficar o tempo inteiro atrás, com o Atlético Mineiro jogando bola dentro da área o tempo inteiro. Tem o Davidson, que é muito bom de cabeça. O Davidson é muito bom de cabeça. É um cara que se mexe muito e é centroavante. Então não dá para você ficar o jogo inteiro a bola passando de um lado para o outro. Até porque a zaga do Vasco não é todo muito, pelo contrário. Então acho que o Atlético Mineiro tem mais peças, tem uma dificuldade tática de criação, mas acho que na pressão, na força da torcida jogando em casa, o Atlético Mineiro vence essa partida. Ali um placar mínimo, 1-0, 2-1, não vejo um placar mais dilatado, dando uma vantagem ao Vasco de conseguir decidir em casa. Então, para mim, o Atlético Mineiro vence com placar mínimo ou dá empate. E aí o segundo jogo é Flamengo e Corinthians. Eu disse que o Corinthians, uma semana, 2 semanas atrás, que o Corinthians era favorito contra o Flamengo. Eu acho o Atlético Mineiro favorito contra o Vasco, tá? Para se classificar. Eu disse que para mim, para se classificar, o Corinthians era favorito perante o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não vem jogando absolutamente nada. Só que futebol é o momento. O Flamengo fez o último jogo contra o Atlético Paranaense e ganhou de 1-0, que encontrou gol de cabeça do Gerson. O Corinthians jogou contra o São Paulo Clássico e tomou de 3-1, teve 2 jogadores expulsos. O pobre coitado do Fagner, que nunca faz nada, acabou sendo expulso e acabou perdendo o Corinthians. Deve ter poupado alguns jogadores, acredito eu. Não era para ter poupado. Se o Corinthians poupou no Campeonato Brasileiro, não era para ter poupado. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O risco do Corinthians cair é sério, é igual ao do Fluminense. Mas parece que a torcida do Corinthians não está esquentando muito para isso. Está empolgada com a semifinal da Sul-Americana e essa semifinal. O problema todo é que aconteceu um fato que pode mudar um pouquinho. Ainda acho, por causa da bagunça do Flamengo, ainda acho o Corinthians
um pouquinho favorito. Porém, esse favoritismo diminuiu bastante. Por quê? Primeiro, o time do Corinthians melhorou, mas não é um timaço. O time do Corinthians melhorou taticamente, mas não é um timaço. O Flamengo tem boas peças. As peças do Flamengo são melhores do que a do Corinthians. O problema é que o Flamengo é uma bagunça tática. Ou bagunça não, é um deserto tático, não tem nada. Só que o Tite saiu. O simples fato do Tite ter saído do Flamengo já dá uma diminuída na vantagem que eu achava que o Corinthians tinha. O simples fato do Tite sair. Porque o Tite atrapalhou. O Tite estava atrapalhando. O Tite saindo atrapalha menos. Se o Flamengo não contratasse ninguém, os jogadores fizessem ali uma reunião, vamos lá, Davi Luiz, Alexandro, Gerson, pega mais uns dois ali, reúne, eles elaboram a tática e vão jogar. Acho que ia ser melhor do que com o Tite na beira do campo. E aí, juntando isso aí, o Flamengo, de uma decisão desesperada, traz o Felipe Luiz, que estava no Sub-17, Sub-20, não tem nenhum ano como treinador, não tem muita experiência, mas o grupo pediu o Felipe Luiz. Felipe Luiz não queria, acabou aceitando. A gente não sabe direito a tática do Felipe Luiz, parece um pouco uma mistura, né, de dois treinadores que ele teve e que ele gostou. Defensivamente do Simeone e ofensivamente do Jorge Jesus. Inclusive o treinamento dele, ele corre, ele joga junto com os jogadores, lembrando um pouco o Jorge Jesus. Ele falou que ele é bastante ofensivo, ele gosta de bola. Mas a gente viu o Felipe Luiz nas divisões de base. No profissional é diferente. Então a gente não tem a menor ideia como vai ser o Felipe Luiz no profissional. A gente não tem a menor ideia se vai dar certo ou não. Acredito, você é um cara muito inteligente, muito estudioso, e quando era jogador ele já tinha uma leitura muito boa, que ele vai se tornar um bom técnico. Só que ele começou agora, tá? Então é um tiro no escuro. Pode acertar, também pode não dar em nada. A torcida do Flamengo tem que entender que a culpa não é do Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tem culpa de nada. Se der certo, legal. Se der errado, irmão, jogaram ele lá. A situação toda que muda é que os jogadores compraram a ideia. Os jogadores vão correr e vão jogar pelo Felipe Luiz, que estava há menos de um ano jogando com eles. E isso no Flamengo diversas vezes já funcionou. Já funcionou com Jaime de Oliveira, já funcionou com Carlinhos, já funcionou com Andrade. E todas essas aqui que eu estou falando, o Flamengo foi campeão. Essas coisas no Flamengo funcionam. Mas no Flamengo tem outros clubes que também funcionam. Mas no Flamengo já deu resultados diversas vezes. E é isso que estão apostando. Então, o fato do Tite ter saído já equilibra Flamengo e Corinthians. Então, o jogo Flamengo e Corinthians, que vai ser às 9h45, já tem uma outra situação que não tinha. Futebol é momento. Se o Tite continuasse, eu ia falar, esse jogo vai dar empate ao Corinthians. Se o Tite continuasse, eu ia falar, ia dar empate ao Corinthians. Com a saída, não é por causa do Felipe Luiz, é por causa da saída do Tite. O fato do Tite ter saído, na minha opinião, da Flamengo no primeiro jogo. O fato do Tite ter saído, na minha opinião, Flamengo e Corinthians. O Corinthians não sabe como o Flamengo vai jogar. Ninguém sabe como o Flamengo vai jogar. Ninguém sabe. Se fosse o Tite, o Corinthians saberia como o Flamengo vai jogar. Sem o Tite, o treinador do Corinthians não tem a menor ideia do que o Felipe Luiz vai fazer. E o que ele pode fazer durante o jogo? Ele conhece os jogadores. Mas ele não conhece os jogadores mais do que o Felipe Luiz, que estava jogando com eles. Então, vai ser uma surpresa para o Corinthians. Tudo vai ser uma surpresa. Esse jogo de quarta-feira vai ser uma surpresa para tudo. Para todo mundo. Para a torcida, para os para todo mundo. Eu acredito que o simples fato do Tite ter saído, o Flamengo já vai melhorar. E o Flamengo melhorando um pouco, ele já se torna superior ao Corinthians. Então, na minha opinião, Flamengo e Corinthians, na primeira partida, vitória do Flamengo. Elástica? Não. Mas uma vitória mínima, que vai dar direito ao empate no jogo de volta. Então, para mim, Flamengo e Corinthians, vitória do Flamengo, um placar mínimo, acredito eu, um placar mínimo
dando vantagem ao Flamengo no jogo de volta. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!